Artigo, aula de número 3, pessoal. Observações sobre o artigo, observações importantes, né, sobre o artigo. Falaremos bastante disso porque, como eu disse para vocês, o aluno tem muita dificuldade aqui em reconhecer o artigo quando ele quando a palavrinha A e a palavrinha 1, como vocês viram, podem ser, né, preposição, podem ser numeral, podem ser pronome e pode ser artigo. Então, eu quero que neste curso vocês saibam o que é artigo, no primeiro momento, porque o curso é de artigo. Porém, eu tenho que falar também, né, das outras classes de palavras, que a gente nem viu ainda. Vocês vão se preocupar mesmo se vocês chegarem lá em pronome, em preposição, que é a última, né? Até a gente, que ainda tem artigo, a gente fala em artigo ainda, porque o A e o A pode ser preposição, né? Aí sim, daí se vocês chegarem lá e ainda tiverem essa dúvida, isso é complicado, tá, pessoal? Artigos são apenas dois artigos, são o e o um. As flexões é que deixam 8 formas, ó. O, por exemplo, tem o masculino, o A é o feminino, o os é o masculino plural e o as é o feminino plural. E aí eu tenho uma é o feminino singular, uns é o masculino plural e umas é o feminino plural, tá? Então eu tenho duas formas, só tem artigo o e o um, mas tenho 8 formas, tá, pessoal? Tá aí, ó, flexões, gênero e número. Masculino, todas as formas aqui do masculino, feminino, todas as formas do feminino, singular, todas as formas do singular e plural, todas as formas do singular. Aí parece que tem um monte de artigo, mas não, nós temos só 2. Então não se preocupem com isso também. Aqui é importante vocês entenderem o conceito de determinante. Eu vou esmiuçar, eu falei na aula passada, mas a aula passada era uma aula gratuita, essa é a aula paga e eu quero deixar bem claro porque a gente vai falar muito disso aqui, vocês vão ouvir falar muito disso aqui, né? A gente vai usar para o resto do curso, então vamos deixar bem claro agora o que é um determinante, tá? O artigo como determinante, mas outras palavras também podem ser. Pessoal, determinar é especificar, particularizar ou modificar uma palavra, um substantivo, na verdade. Vejam que eu tenho a palavra carro aqui, ela está neutra. Ela está simplesmente neutra. Vocês sabem que existe um carro, mas essa palavra está neutra. A partir do momento que eu coloco aqui um o carro. Agora eu estou dizendo que não é mais um carro, é o carro. Eu estou determinando, eu estou especificando, particularizando ou modificando a palavra carro. A partir do momento que eu coloco... E o é um artigo, né? A partir do momento que eu coloco aquele, que é um pronome, agora eu estou dizendo que, dizer que é aquele carro significa dizer que não é este carro. É simples, parece simples e é, né? O aluno aqui meio que complica. O pronome também pode ser um determinante, bem como o numeral, primeiro carro. Dizer que é um primeiro carro, estou dizendo agora, estou colocando ele numa ordem. Significa dizer que não é o segundo, que é o primeiro. Estou determinando, especificando, particularizando ou modificando esse substantivo, o substantivo carro. Também serve como determinante o adjetivo. Dizer que é um carro vermelho significa dizer que é um carro que não é azul, que é vermelho. Estou modificando, estou especificando, particularizando a palavra carro, tá, pessoal? Percebo que aqui ele está carro, sem nada, está neutro. Quando eu coloco o, aquele, o primeiro e o vermelho, eu estou modificando a palavra carro. Estou especificando, portanto, determinantes. São todos determinantes, tá? O artigo é um determinante do substantivo. De que forma? Quando eu coloco o, eu estou definindo. Quando eu coloco o eu estou indefinindo. É assim que o artigo determina o substantivo, tá, pessoal? Nós vamos focar aqui no né, nesta aula, o como artigo indefinido, como numeral e como pronome que a gente não viu na aula passada. Eu terminei e não falei do pronome, tá? Porque é só quem paga que vai saber aqui quando o artigo é pronome, tá? Lá na última aula, que a gente viu, a aula anterior, eu só falei do artigo indefinido, numeral e das outras aqui. Daí na próxima aula a gente fala do a e na outra aula a gente fala do o, para fazer as questões e encerrar o curso, que é um curso pequeno de certa forma, tá, pessoal? Então, artigo indefinido ou numeral. Como é que eu vou saber? Um amigo comprou um carro. Pergunta que se faz, um amigo qualquer ou apenas um único amigo? Um carro qualquer ou apenas um único carro? Eu tenho 2 uns ali, um aqui e um aqui. Pessoal, o contexto é que vai me dizer, não se preocupem com isso, não queiram se jogar da montanha por causa de uma coisa tão simples, tá? É o contexto, aí eu tenho que ler e interpretar o texto. A situação de fala que vai me dizer se aquilo é artigo ou se aquilo é pronome.
Se está dentro de um contexto como numeral, vai ser numeral. Se está dentro de um contexto como artigo, vai ser artigo. Olha lá, ó, uma, artigo ou numeral. O contexto vai dizer, uma mãe compareceu à reunião. Uma é artigo ou numeral? O que vocês acham? Quantos pais compareceram? Se alguém tivesse feito essa pergunta para mim, quantos pais compareceram? Aí eu respondo, apenas uma mãe compareceu. Claro que vai ser numeral. Tá ali, ó, numeral. Tá? Depende do contexto. Eu contextualizei agora. Alguém me fez a pergunta, quantos pais compareceram à reunião? Apenas uma. E o apenas, pessoal, dá ideia de quantidade. Apenas uma mãe compareceu. Numeral, com certeza. Lá pelas tantas, teve uma mãe que se levantou e foi embora. Numeral ou artigo? O que vocês acham? Depende do contexto, depende da pergunta que se faz. Ah, quantas mães foram embora da reunião? Eu respondo, lá pelas tantas, teve uma mãe, uma de todas as que estavam lá, que se levantou e foi embora. Aí pode ser numeral. Ou então, lá pelas tantas, teve uma mãe que se levantou e foi embora. Uma mãe qualquer. Né? Aí é artigo, tá, pessoal? Ó, poderia ser uma mãe só, numeral, poderia ser uma mãe qualquer, artigo. Então o contexto é que vai me dizer se é numeral ou se é artigo, não se preocupe com isso. Ah, professor, mas no dia da prova, claro, você vai ter que saber ler, interpretar e ver o que é a questão que está querendo de você. Aí fica até o critério. Né? Eu estou explicando que pode ser uma coisa e outra, o contexto vai me dizer, tá? Não queiram se jogar na montanha, porque isso aqui me incomodou bastante, né? As pessoas me mandam muitas perguntas a respeito disso, mas não se preocupe que lá no dia você vai estar preparado para responder, tá? Uma numeral, aqui é fácil, não tem como você errar. Dos 2 carros que vi, comprei apenas um, pessoal, 2, 1. Uma coisa se opondo à outra, 2, 1, só pode ser numeral. Das 2 casas que vi, comprei apenas uma. 2, uma, está se opondo, só pode ser numeral, com certeza, tá? E aqui uma curiosidade, uma observação. Esse um que aparece ali na expressão um e outro, significando ambos, uma locução numérica, né? É o numeral, tá? Guardem isso que também é importante, pode resolver uma questão aí de vocês, tá? Então esse um que aparece nessa expressão um e outro, que significa ambos, é um numeral, tá? Uma curiosidade importante para vocês. Artigo ou numeral? Ó, vamos lá um exercíciozinho, que se quiser pausar, a gente já vai resolver. Eu vou contar até 5 para vocês pausarem e resolver, que a gente já corrige, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá para A. Você só tem uma chance, não a desperdice. Com certeza, né, pessoal? Você só tem uma, dá ideia aí de quantidade. Então é numeral, com certeza, tá? B. Ela não falou uma única palavra comigo. Única, esse única torna esse uma um numeral, pessoal, dá ideia de quantidade, uma única. C. Os ratos representavam uma ameaça ao reino. Aqui com certeza é um artigo. Ah, professor, aqui deu pano para manga. Me mandavam uma pergunta, professor, mas podia ser 2 ameaças. Podia, mas como está aqui, está dizendo que poderia ser 2? Tem alguma coisa dizendo antes, os ratos representavam 2 ameaças, agora só representam uma. Pode ter mais de uma ameaça, pode ter 2, mas como está aqui, os ratos representavam uma ameaça ao reino, tem alguma coisa que me diz que isso aqui é numeral? Não, então é artigo. Tá? D. Sua carteira fica pronta em um mês, 30 dias, ideia de quantidade, com certeza numeral. Não me parece difícil, tá, pessoal? E aqui, pessoal, o artigo ou pronome, que é uma dificuldade também dos alunos. Os alunos me mandaram muitos e-mails a respeito disso aqui. Bom, ele pode ser, pessoal, esse pronome substantivo, mas é bem fácil de identificar. Ó, ele é um dos que mais trabalham na empresa. O objetivo do pronome é substituir o substantivo. Percebo que esse equivale a ele. Ó, um dos que mais trabalham na empresa é ele. Ele é igual a 1. Portanto, esse é um pronome substantivo. Tem que fazer essa leitura para vocês entenderem. Tem essa expressão um dos que, gravem que esse é um pronome substantivo, porque equivale a ele. Aqui tem outro exemplo, ó. Ela é uma das que mais trabalham na empresa. Essa uma equivale a ela, então substitui ela. Portanto, é um pronome substantivo. Aí a dificuldade pode ser porque a gente ainda não viu o pronome. Se você tem dificuldade nisso, não se desespere. Quando a gente vê pronome, a gente vai confrontar essas palavras de novo e você vai, com certeza, não ter mais dificuldade nisso, tá? E aí pode ser também pronome adjetivo indefinido, e aqui os alunos têm bastante dificuldade também, mas não é para ter. Ele se opõe a outros, ó. Uns amigos saíram tarde, outros nem tanto. Alguns amigos saíram tarde, outros nem tanto. Esse alguns é um pronome adjetivo indefinido, tá?
Então, por hora, gravem esse quadro dessa forma, saibam que esse um ou esse uns pode ser pronome e não é artigo, tá? E também não é numeral. Então, esse um pode ser artigo, pode ser pronome e pode ser numeral. Quando for pronome, vai ser nessa situação aqui, tá, pessoal? Não se desesperem, a gente vai ter aulas ainda sobre pronomes, sobre preposição, sobre numeral, e sempre que a gente tiver uma dessas aulas eu vou confrontando essas palavras para que vocês não tenham problemas, tá bom, pessoal? Bons estudos!